Olá pessoal, vamos resolver aqui mais um exercício da lista 4, né? Da disciplina de cálculo 4. Hoje vamos resolver o exercício 11, item B. É esperado que você tenha já visto o vídeo do exercício 10, né? Nele, se a gente observar, como é que a gente resolveu o item B, né? A gente olhou aqui a nossa série, né? A série que a gente tinha que analisar, e percebeu que essa série também aparecia, de certo modo, no item A, né? E aí, uma das coisas que a gente fez, bom, a gente pensou lá, foi o seguinte, bom, se eu conseguir escolher o somatório está variando em n, só que eu tenho uma função aqui que é de x, né, que é a série de Fourier. Se eu conseguir escolher um x adequado de modo que o cosseno seja 1 sempre, né, eu consigo encontrar o valor do meu somatório, né, muito possivelmente. E a gente viu que se a gente coloca um zero aqui, né, o cosseno de zero é 1, e aí já resolvia bastante coisa, né, porque a gente poderia usar o teorema de Fourier, né, e no teorema de Fourier, né, a série de Fourier pelo zero seria igual a f do zero, né, que seria zero, né, já que essa função aqui é 2π periódica, né, contínua por partes, né, e tudo mais. Agora, eu estarei fazendo o item B, né? O item A é bem análogo a, né, encontrar a série de Fourier no exercício 10 e outros exercícios que apareceram na lista na apostila, né? Então eu deixo para vocês. A curiosidade do item B é que ela vai usar um importante resultado, que é a identidade de Parseval, né? E, bom, um dos primeiros indícios para a gente usar a identidade de Parseval é justamente pelo fato de que, né, essa série aqui, ela não aparece explicitamente aqui, né? Bom, mas tem um n ao cubo aqui, né? Então tem algo que dá para fazer, né? Então isso, pelo menos por este exercício, é o que indica que a identidade de Parseval pode vir a nos ajudar, né? A identidade de Parseval, então, diz para a gente que se f é uma função contínua por partes 2L periódica com série de Fourier dada, como vocês podem ver, né, da maneira padrão, então vale a seguinte igualdade. Ó. Se eu fizer a0 ao quadrado sobre 2, mais a soma aí de n ao quadrado mais bn ao quadrado, eu obtenho a integral do lado direito. Né? Bom, uma coisa interessante é que, bom, nessa série eu tenho aqui o termo Bn, mas eu não tenho o termo AN nem a zero, né? Então, na identidade de Parseval, né, para o contexto que a gente vai utilizar, os ANs e os A zeros vão ser zeros, né? Então, eu posso pegar aquela identidade de Parseval acima e simplificar, né? Então, vai ficar a identidade de Parseval, vai ficar, então, portanto, a soma, né, de n igual a 1 até infinito, né, dos meus bn's ao quadrado, né, isso tem que ser igual a 1 sobre L, integral de menos L até L, de f de x ao quadrado dx. Né? Então, e é muito intuitivo, né, usar a identidade de Parseval, porque, bom, sobrou só os bn's, né? Eu vou elevar esses bn's ao quadrado, né? E quando eu elevo ao quadrado, aparece o n ao cubo, né? Ao elevar ao quadrado, esse sinal que fica alternando do menos 1 some, né? Que fica sempre positivo. E esse termo que aparece aqui, né? Ele é constante, né, em relação ao somatório, né? Então, aparece justamente o somatório de 1 sobre n elevado a 6, né? Que eu preciso, né? Ali, tá bom? Aí, bom, ou seja, ao invés de calcular essa soma com algum método, eu vou trocar o cálculo da soma, né, de maneira direta pelo cálculo da integral, porque pela identidade Parseval as duas coisas são iguais. Tudo bem? Então, seguimos aqui, né? Então, o que eu preciso aqui? Da minha função, né? Então, aqui vai ser 1 sobre L, né? Vamos lá, essa conta aqui, ó, ela vai ser 1 sobre L, né? Integral de menos L até L, de x ao cubo menos L ao quadrado de x ao quadrado dx, né? Bom, essa integral é uma integral muito simples de resolver, né? Portanto, eu vou pular as contas intermediárias, né?
para não deixar o vídeo tão longo. E aqui eu vou obter, então, ao fazer essas contas, 16 L a 7 sobre 105, né? É a primeira coisa que eu obtenho, né? Agora, eu vou substituir os termos BN, né? Ali, né? Então, se eu for olhar para os meus termos BN, né? Ah, não, aqui na verdade, perdão, aqui é 1 sobre L, vezes este cara, aí sim fica 16 L a 6 sobre 105, né? Tudo bem? Vamos guardar esse resultado, né? Vamos guardar. Agora vamos trabalhar com este cara aqui. Então, este cara aqui, eu vou colocar aqui, a soma dos BN ao quadrado, né? Vou deixar em destaque aqui, né? Opa. Soma dos BN, né? Vou destacar aqui em vermelho de novo, né? Isso vai ser igual a, né? Quando eu faço essa soma, né? Lembra que os BNs, né? O BN é esse termo aqui, né? BN. Então, eu só pego este termo elevado ao quadrado, eu obtenho simplesmente a soma de n igual a 1 até infinito, né, de 144 L a sexta, né, sobre π a 6, n a 6. E aí, retirando os termos que não dependem, os termos sem n, né, do somatório, eu vou obter 144 L elevado a 6, né, sobre π elevado a 6, soma de n igual a 1 até infinito, de 1 sobre n elevado a 6, né? Então, ó, e isso tem que ser igual ao termo em laranja ali, né? Esse termo em vermelho é igual ao termo em laranja, pelo que a gente viu aqui na nossa identidade de Passivhaus, né? As duas coisas são iguais. Portanto, né, basta igualar os dois termos. Né? Então, 144 L a 6 sobre π a 6, soma de n igual a 1 até infinito de 1 sobre n elevado a 6, isso tem que ser igual a 16 L a 6 dividido por 105. Né? Que aí você, fazendo as devidas manipulações, eu deixo isso para vocês também, vocês vão concluir finalmente que a soma de n igual a 1 até infinito de 1 sobre n elevado a 6 nada mais é do que π elevado a 6 sobre 945, como a gente queria, tá? Então, essa foi a resolução do item B, né? O item A, né? Creio que vocês vão conseguir fazer. Se não conseguirem, podem procurar na monitoria, né? Essa semana teremos horários extras de monitoria, né? Podem estar me procurando lá e a gente faz o que for necessário, tá bom? Então, até lá.